O Rio de Janeiro continua lindo. Está entrando no ar o programa A Sua Voz no Rio, com Vitor Hugo. Um programa que fala a sua língua. Fique ligado com a gente. Olá pessoal, estamos entrando no ar com mais um programa A Sua Voz no Rio. É mais uma alegria, uma satisfação muito grande de poder estar aqui com vocês. Para a gente é sempre muito bom estar próximo do público e seguir o nosso trabalho aí de comunicação. Que nós temos que agradecer muito a vocês, que nós temos hoje completando 47 dias de rádio, é um bebê, né? 47 dias de vida, e nós conseguimos atingir 155 mil visualizações. Muito bom. Então estamos muito felizes, queríamos muito agradecer aos Estados Unidos, ao Canadá, ao pessoal de Portugal, a Argentina está nos acompanhando, nós fizemos esse relatório hoje, o Instagram entrega tudo, e nós atingimos 1.288 seguidores, nós não estamos comprando seguidores, fazendo nada, deixando a coisa acontecer organicamente. Então se você pega 1.288 divide por 47, é o número que nós temos por dia, que dá quase 30 seguidores por dia, uma média. Então nós estamos com um engajamento muito bom, e se continuarmos assim, em 6 meses, que foi o prazo que eu dei para a gente bombar, né, no desenho do trabalho, vai bombar porque está muito bonito o trabalho. E realmente, com falhas, com todos os problemas de acertar o material, de conseguir acertar. Por exemplo, hoje, para quem está assistindo a gente ao vivo, foi trocado os microfones, o braço estava escondendo o rosto das pessoas. Então, tudo isso a gente vai mexendo aos poucos. E a partir de abril, as novidades são: nós temos a Carla Samuel, a filha do Neguinho, que mora na França, e vai cobrir todos os festivais. Não sei se vocês sabem, mas no verão, na Europa, acontece o Festival de Samba. Arrasta mais de 10 mil pessoas por esse movimento. Então, eu quero mandar um beijo muito grande para o Wando Oliveira, que é o cara que fundou na Alemanha essa roda de samba, e a Carlinha Samuel, beijo, meu amor, que vai estar entrando ao vivo com a gente da França, a televisão já está ali, o cabo está chegando e a gente vai fazer essa conexão ao vivo. E nós estamos também com 0,5% de visualizações na França. Então a galera está acompanhando a gente. Também o pessoal de Braga já está entrando. Semana passada nós mostramos um encontro de jovens numa boate. O que eles fizeram, assim, coisa de primeira, muito bonito o trabalho deles, principalmente com as drogas, com todo o cuidado para que os jovens não vão para aquele evento consumir drogas. Os portugueses têm uma preocupação muito grande, achamos muito legal esse trabalho, que é passado no circuito cultural. E nós temos também, nessa brincadeira toda, em Montenegro, que vão começar agora a mostrar no verão as ilhas da Grécia, todo o trabalho de turismo vai entrar aqui e a gente vai ver o que acontece no verão na Europa. E por que eles aproveitam tanto o verão? Porque eles não têm esse calor que temos aqui. O inverno é muito rigoroso, o inverno é frio, o inverno dá depressão, o inverno deixam eles mais presos. Então nós vamos estar mostrando por que quando acontece o verão, eles usam até os últimos minutos. E é uma festa, o verão lá é uma festa. Então vem com a gente, fica ligado, www.radiotropicalwebbrasil.com.br. Atingimos 4.000 e poucos já seguidores no nosso site e tivemos a honra de puxar 2.100 pessoas baixaram o nosso app. Então a playlist está linda, foi feita com muito carinho, não tem intervalo comercial, só quando entra a programação ao vivo, vale a pena baixar o app e curtir as nossas músicas. É isso. Dado o recado. Tá ótimo. Então vamos seguir, vamos tocar o barco. E aqui tá dizendo aqui para eu falar como é que foi minha semana, Luciana. Pois é, como é que foi? Conta pra gente, onde você foi? Porque essa semana eu não tive tempo de vigiar a tua vida. Não te acompanhei. Isso é um erro, Luciana. E nem consegui replicar tantas as coisas que você fez. Na semana a gente, além de estar seguindo muito o trabalho naquela região da Leopoldina, a gente está buscando ali incansavelmente colocar a nave do conhecimento ali em Ramos, na antiga região administrativa de Ramos. A gente teve um trabalho, está fazendo um trabalho bem bonito de encosta ali no Complexo Alemão,
fazendo com que as pessoas ali estejam protegidas no período de chuva. Também um outro trabalho de limpeza de galerias, porque ali em Olaria também tem quando chove, vem problema sério de entupimento ali na João Rego, e a gente está fazendo toda a limpeza de galerias, já contando, preparando para quando vier a chuva. A gente tem que estar fazendo a prevenção. A gente teve, fora essas questões de rua, que a gente teve bastante coisa de rua, na Câmara foi o trabalho intenso, voltou a discussão sobre o armamento da Guarda Municipal, onde a gente foi contra, no primeiro momento, criar uma guarda terceirizada por questões de insegurança jurídica, e agora parece que a gente conseguiu aí avançar um pouco mais de fazer realmente o armamento da guarda concursada, a guarda. Então a gente vai avançar nessa linha a princípio, e eu saí da Câmara nesse instante, já estava ali iniciando uma discussão, uma votação, e aí eu corri para cá e depois eu conto como é que ficou, porque eu acabei não acompanhando essa reta final aí dessa primeira fase da votação. Só que a gente conseguiu colocar um substitutivo, que é fazer uma lei substituindo a do prefeito, porque a do prefeito dizia dessa terceirização, e a gente conseguiu entrar com substitutivo e conseguimos colocar próprio da Guarda Municipal. E eu acredito que agora, nesse modelo, a gente consiga aprovar. Ainda tem muita coisa para discutir, porque a discussão se vai armar toda a guarda, se não vai ser toda a guarda, como é que vai ser todo esse trâmite para o armamento, que não é de um dia para o outro, tem que ter treinamento, tem que seguir os critérios de segurança e todos os critérios de treinamento que a guarda tem que passar, mas pelo menos a gente dá um pouco mais de segurança jurídica, porque é muito difícil você botar uma arma na mão de quem não tem nenhum vínculo com o governo, e daqui a pouco qualquer coisa que aconteça, ou a favor ou contra, essa pessoa como é que responde? Eu acho que o mais tenebroso dessa história toda é o que acontece até com o Exército, com a Marinha, com a Aeronáutica. Sim. Você pega o cara, treina o cara, depois o cara sai, porque é terceirizado. E ele vai para onde? Ele não vai para a polícia militar, com certeza. Vai para a milícia, vai para o tráfico. Então a gente hoje está nessa preocupação, e dentro da guarda dá uma segurança um pouco maior. Aí já não estou dizendo, aqui já não é um debate de quem é a favor ou contra o armamento, isso aí muita gente é contra, muita gente é a favor. A gente está dizendo que a realidade de hoje, quase todas as capitais do Brasil já têm a sua guarda armada, e Rio de Janeiro e Espírito Santo, se eu não me engano, ainda não tem. Não. E a gente é uma realidade do Brasil, onde a STF já deu como validado a questão do armamento da guarda. Então a gente acredita aí que vai acontecer, só que de que forma que vai acontecer, e dando mais segurança à população, porque a gente não pode também dar a arma na mão de qualquer um. É uma pauta que eu quero trazer para o próximo programa da A Sua Voz no Rio, é justamente sobre, eu estou estudando para a gente montar essa pauta para quinta-feira que vem, que é justamente sobre a importância do armamento, e também essa flexibilidade dada hoje, que é uma flexibilidade, ao cara que comete o delito, né? Porque nós hoje vivemos naquela brincadeira do prende, solta, prende, solta, prende, solta. Mas isso é uma pauta para o próximo programa. Vou trazer especialistas sobre esse assunto para debaterem com o Vitor Hugo, que aquele não é o vereador, aquele era o Vitor Hugo. E hoje nós tivemos uma reunião sobre o legado olímpico, que está sendo discutido, um grupo de empresários liderado pelo Medina, do Rock in Rio. Aquela região toda que hoje é o Rock in Rio, aquela lateral toda, de transformar ali como se fosse uma Disney no Brasil. Isso seria muito bom para via turismo. E aí ali vai ser um parque, vai ser uma de atrações, eles estão chamando de Hollywood e tal, vai ser um negócio bem bacana para trazer turista. E aí a discussão é como que ali no legado olímpico tinha já um comprometimento com o ramo imobiliário de construir prédios pós a Olimpíada, ia ser prédios que seriam construídos ali. Então agora a discussão é onde vai liberar esse potencial construtivo daquela região para alguma outra região. Então a discussão é essa,
a gente vai ter que transferir esse pessoal que ia construir ali para alguma outra região da cidade para eles construírem, para poder liberar aquela área para ser feito toda essa transformação. Vitor, essa semana toda que passou, sua, ativa, eu sempre acompanho, gente, mas por conta da festa essa semana eu realmente não consegui. O que mais te impactou? Qual foi o lugar que mais te impactou? Onde você esteve que você sentiu uma emoção diferente? Que você falou assim, nossa, eu estou vivendo isso, porque tem isso. Você passa por tantas coisas que você se pergunta, se questiona. Muitas vezes só sai do local reflexivo, pensando na vida, porque aprende, né? A gente tem... As coisas de rua impactam bastante, muitas vezes, quando a gente está falando de vida, né? Então a gente está lá fazendo encosta e tal, que já é uma prevenção, tirando o esgoto da casa das pessoas, igual ontem nós fizemos lá no Complexo do Alemão, só que o que impacta mais é a questão da saúde. A gente tem muito atendimento de saúde, você sabe que a gente atende muita coisa, e chegou para mim na semana passada uma criança que está na fila do INTO para fazer uma cirurgia. Ela está na fila número 28, se eu não me engano, mas está nesse número 28 há 6 anos. Nossa. E não anda porque é uma cirurgia muito complexa. A criança ela é uma espécie de uma lordose, né? Ela vai envergando. E a questão é que a criança agora já não consegue respirar. Como se a coluna dela não tivesse uma sustentação, é um S, né? Faz um S, eu tenho fotos aqui que é até impactante. E a criança não está conseguindo já respirar direito, não está conseguindo comer direito, e o risco de morte é gigantesco se não fizer essa cirurgia. Então isso eu estou já mais de uma semana tentando, só que hoje essa cirurgia, nesse caso dessa criança, só faz no INTO, e a gente não está tendo condições de indicar em qualquer outro hospital, não consegue. Ontem eu tentei de novo pra caramba, e o INTO não tem previsão, e a gente fica tentando, e isso às vezes é um pouco frustrante, porque a gente quer ajudar e não consegue. Eu tenho esse caso dessa criança. Aquela sensação de impotência. Né? Essa criança que a mãe procurou a gente, e tem uma outra menina também, outra criança, lá também na Ilha do Governador, que o pai é policial militar e também não tem condições, e é igualzinho a cirurgia, a mesma cirurgia, está na fila também para a mesma cirurgia. E são 2 crianças que estão correndo risco de vida. E aí eram crianças normais, brincando e tudo, e aí do nada vai envergando. Hoje as crianças andam totalmente inclinadas, com dificuldade de andar, não consegue mais estudar, não consegue qualquer caminhada, falta de ar, porque vai comprimindo os órgãos, e é muito triste. Você tem uma sensação de potência que você não consegue ajudar. E a gente fica muito mal com isso, porque as pessoas às vezes jogam as últimas esperanças na gente. E a gente vai conseguindo. A gente atende um monte de coisa de saúde, e aí o pessoal fala, não, vou lá naquele vereador que atende a questões de saúde. Que ajuda, que ajuda. E aí joga no nosso colo uma questão, e a gente fica sem saber como ajudar, e buscando ajuda, mas a gente não consegue avançar. E é importante esclarecer que a gente aqui não fala só para o Rio, fala para o Brasil inteiro, mas o exterior. Que não é que ele ajude passando ninguém à frente de ninguém não, tá, não, gente? A gente faz ele pega o caso, viu o tamanho do caso, e ele, dentro do caminho da lei, ele luta. Então ele luta isso. Como? Ele abre um ofício, porque senão você está em casa e vai falar, não vou votar naquele vereador porque ele fura a fila. Não, ele não fura a fila. A gente pega a pessoa já cria na regulação os ofícios, né, do CISREG, né, na regulação, que geralmente é o sistema estadual de regulação. E a gente, dentro daquele sistema estadual de regulação, a gente busca um caminho. A gente busca uma prioridade, o trabalho que o CISREG faz, a gente faz também, de ficar ligando para os hospitais, ligando para buscar saber onde tem a vaga, e fala para o CISREG, tem uma vaga ali. Só que eles lutam com mais intensidade. Ele tem um telemarketing que ele montou, que trabalha dia e noite justamente buscando essas vagas. Surgiu a vaga, ele mostra para o CISREG que tem a vaga e indica a criança, porque ele fez esse trabalho paralelo ao trabalho a gente do ontem ficou buscando vaga, e a gente não consegue. O INTO, a gente fica pressionando para poder andar, e falta insumos, falta um monte de coisa.
E é muito triste, porque a gente vê como é que às vezes a gente está à mercê da saúde, que está hoje precária. Graças a Deus tem algumas coisas melhorando. A gente tem que noticiar aqui também o início da operação do Hospital do Coração em Duque de Caxias. É um hospital maravilhoso, totalmente equipado. Isso eu consegui acompanhar. E é um hospital, apesar de ser municipal, apesar de ser do coração, é municipal. Por que eu falo isso? Porque quando a gente fala de alta complexidade de cirurgias, de tratamento, quem faz é o Estado ou o governo federal. E ali a gente conseguiu essa vitória ali com a prefeitura de Duque de Caxias, conseguindo instalar um hospital municipal. Com algumas operações que é feito pelo... Quase todas, que coração é praticamente todas, e vai esvaziar muito a fila que tem hoje no sistema estadual de regulação na parte de coração. E também tivemos uma vitória essa semana, que eu não sei, um morador de Niterói que pega a barca. Isso, as barcas teve a redução dos valores, a gente teve também junto com o Washington Reis essa indicação para a redução dos valores das barcas. Parabéns aí agora a família Reis a gente parabenizar o Washington Reis, secretário de Transporte, que está fazendo um excelente trabalho e está colocando barcas para mais locais do Rio de Janeiro. Já está sendo feito estudo também para a barca em Duque de Caxias, barca em São Gonçalo. A barca vai para vários outros lugares, a da ilha, que só vai até a Praça 15, a ideia também é ir para Paquetá. Então está fazendo um estudo de ampliação da rede. Isso desafoga a Avenida Sim, Brasil. E diminuindo o valor das passagens para justamente isso, diminuir o trânsito do rodoviário e botar mais gente nas barcas. Aí agora, esse é o primeiro passo. E o segundo passo agora é melhorar as condições das barcas, porque hoje não consegue melhorar porque diz que não tem viabilidade. Então está sendo criada essa viabilidade para agora conseguir melhorar e cobrar para que as barcas melhorem o atendimento, com ar-condicionado, com coisas para dar mais conforto para o usuário. Então a gente parabeniza aí o Washington, que também está iniciando aí a obra do metrô da Gávea. O metrô da Gávea estava parado durante muitos anos, então a obra do metrô da Gávea que vai iniciar agora, está dando início agora esse mês. Tem muita coisa bacana acontecendo. Gente, eu até voltei, quando voltei nós nos encontramos e eu falei para você, andamos Portugal toda de trem e metrô. Isso. Portugal inteira. E até vamos à França de trem. Podíamos trazer isso. Uma grande novidade é o metrô do centro da cidade para Niterói e São Gonçalo, por baixo da Baía de Guanabara. O projeto já está pronto, está buscando recurso para poder tentar licitar ainda esse ano. Então, se conseguir o recurso, já licita ainda esse ano, botar na licitação para iniciar esse projeto. Desafogando aí a Ponte Rio-Niterói. Exatamente. Então, com muito projeto bacana do transporte, eu achei interessante a gente falar aqui, o retorno do teleférico lá do Complexo do Alemão também, que está parado já há alguns anos. Não tem como falar da semana do vereador, né, do Vitor Hugo, sem falar do vereador, né? Porque aqui está o Vitor Hugo, mas a semana dele é trabalhando com política, não tem como. Não posso perguntar para ele qual a peça de teatro que ele assistiu. Qual é a minha semana. Eu só fiz isso, além disso, fui para a academia todos esses dias de manhã. Parabéns, porque eu não consigo tentando emagrecer. Estou morrendo de inveja sua nesse momento. Mas olha só, o relógio lá em casa desperta assim. Ainda tive que trancar. Para a gente poder ir para a academia, senão não vai. E ainda tive que trancar minha faculdade, porque eu me peguei dormindo em cima dos livros. É uma coisa assim. Isso é normal, difícil, mas eu estou morrendo de inveja de você. E foi para a academia. A gente está indo para a academia de manhã. Parabéns. E a gente tem. A semana ainda falta um dia. Ainda falta alguma coisinha para que a semana acabar. A gente está fazendo uma campanha da leishmaniose visceral, que eu tenho uma lei sobre isso, da leishmaniose visceral, que a princípio dá em cachorros, né? E só que essa doença passa para os humanos, e as pessoas faltam informação sobre isso e não tem cura. Então a gente precisa alertar a população em relação a isso. Vitor, olha, será que tem ouvinte já? Será que em 2040 já teremos barca para Caxias ou Niterói? Então, a barca de Caxias e as barcas para São Gonçalo, que é o que é a proposta,
depende muito, primeiro, tem alguns fatores, principalmente de assoreamento da Baía de Guanabara. Então tem trechos da Baía de Guanabara muito assoreado, a UFRJ está fazendo esse estudo para poder ver qual o melhor caminho, o melhor trajeto para poder viabilizar. Sim. Hoje já tem isso, já está escrito na licitação, essa possibilidade, já tem hoje até mapeado onde vai ser essa a base, né, onde vai ser o terminal, e já está tudo mapeado onde vai ser o terminal da barca, tanto em Caxias quanto em São Gonçalo, só que depende agora de terminar esse estudo para poder, na licitação, já ter... Você acha que chega a 2040 ou antes? Isso vai ser agora. Então, Isso vai ser agora. Vai ser agora. É isso aí, pessoal. Manda essa tristeza embora. E agora a gente está aqui com nossos convidados, com a Denise Pinto, Eduardo Queiroz. Denise, que é da Casa do Sambista. Conheci a Denise na Casa do Sambista. Depois vou deixar a própria Denise contar como é que foi essa questão da Casa do Sambista, o porquê da Casa do Sambista. E a gente vai depois bater um papo com a Denise. E o Eduardo Queiroz, que tem um projeto de jiu-jitsu bem bacana também, ali na Leopoldina, em Olaria. E eu conheci também lá atrás. Na verdade, eu primeiro ouvi muito falar sobre o projeto, e todo mundo falando do projeto dele. Eu tenho um amigo também que a filha treina lá, e aí o Eduardo tem um projeto bacana de jiu-jitsu e com crianças também especiais, então é bem legal. Então vamos começar esse bate-papo aí. Denise, fala um pouquinho pra gente da Casa do Sambista. Boa noite, né? E a Casa do Sambista partiu da necessidade de estar acolhendo os sambistas que não estavam mais no cenário para trabalhar. Então, muita dificuldade, porque o sambista de uns 20 anos atrás, ele só era sambista mesmo. Ele fazia o seu sambinha e se sentia realizado com o seu samba e com os seus afazeres dentro de uma agremiação de escola de samba. E não tinha um pecúlio, uma aposentadoria, não ligava para a própria saúde, família e nada, e acabava à margem da sociedade jogada. E através do nosso presidente de honra, que é o Machini, nós ajudávamos, um aqui, outro ali, às vezes era uma internação, um remédio, uma alimentação, uma moradia, e acabou que ficamos tão grande, esse projeto cresceu tanto que nós sentimos a necessidade de oficializar, de se tornar um projeto mesmo, e começamos, como para se oficializar as coisas aqui no Brasil, é muito difícil, é caro, a gente se tornar uma instituição é muito caro, a gente batalha, busca. Até hoje a Casa do Sambista não está totalmente legalizada, mas o trabalho a gente faz. E começamos buscar ajuda ao poder público para poder estar nos orientando. Para quando eu chegasse no hospital para pedir o atendimento para alguém, eles saberem que eu estava amparada por algum órgão público, que eu não estava lá só com minha identidade de Denise Pinto. Não, eu vou como a Casa do Sambista. Nós acolhemos essas pessoas. Muitas das vezes encontramos pessoas que já foram riquíssimos nesse cenário do samba, da cultura, e estava como indigente, ou num abrigo, ou numa casa de repouso, hospital. A gente tira, faz os documentos deles, traz eles de volta para a sociedade, como nós trouxemos o mestre Carlos Brilhante, que foi estandarte de ouro da Vila Isabel, e nós encontramos ele numa situação e trouxemos ele de volta, e hoje ele está ensinando as crianças ao bailado do mestre Sala e Quarta-Bandeira. Então, nosso trabalho é isso, é de formiguinha. Na área da saúde, como você disse, Vitor, é a parte mais precária que nós temos, porque todo mundo vem nos procurar para exame, consulta, remédio, tudo. Essa semana nós tivemos uma felicidade, que a Casa do Sambista encabeçou uma campanha
por um remédio que custava 12 milhões de dólares para as crianças que contêm o AMI. Então, agora essa semana saiu que agora o SUS já vai ter essa medicação. Mas quando nós fizemos a campanha, eu, Machine e todos envolvidos no projeto, a gente foi para a rua, de chapéuzinho, fazer show no meio da rua, até conseguir recolher esses 12 milhões de reais. Agora o Gabrielzinho está saudável, porque quando o Gabrielzinho entrou na minha vida, na nossa vida da casa, ele tinha 1 ano e 6 meses, ele tinha que tomar remédio de dose única até 2 anos de idade. Então a gente tinha 6 meses para juntar 12 milhões de reais. Foi aí que a Casa do Sambista cresceu mesmo, através do sambista. César Fadel foi assim essencial nesse projeto. O Franco, Arthur Franco, também, porque a gente batalhou. Foi 6 meses para a gente, para o mundo do samba, conseguir esses 12 milhões para curar o Gabrielzinho. Agora ele está aí, saudável, e outros mais. Peninha, um mestre-sala que tinha, ele faleceu, mas nós encontramos lá no hospital, ia ser enterrado como indigente, nós conseguimos dar um enterro digno para ele, depois que ele já tinha feito tanto pelo carnaval. E cesta básica, a gente está sempre alimentando o pessoal e a gente vai caminhando nessa situação. Temos a nossa sede, onde você, Vitor, nos ajuda bastante. Nós estamos lotados na Rua Marique Veiga, 11, quinto andar. É a sede administrativa da Casa do Sambista, onde as pessoas que têm necessidade de alguma coisa, ir lá nos procurar para a gente estar servindo e tentando amenizar a situação, não só do sambista, mas do ser humano. Bacana, bacana, Denise. E a gente conhece de perto o trabalho realmente é sensacional. Parabéns, eu acho que isso aí são pessoas que realmente precisam. E a gente só ouvia dizer casa do artista, né? Casa do artista. E aí os sambistas tudo de fora, não estava sendo contemplado, e achei bacana quando você, junto com o Machine, junto com a turma toda, e criou a Casa do Sambista. Parabéns, cara. E a gente está aqui também com o Eduardo Queiroz. Eduardo, que tem um trabalho também muito legal com o esporte, com o jiu-jitsu, que é a faixa preta de jiu-jitsu, né, Eduardo? Faixa preta, 3 anos já de faixa preta já. Conta essa história pra gente aí também. Bem, para eu chegar à faixa preta, eu precisei de outras pessoas, sempre a gente não consegue nada nessa vida sozinho. Mas fui praticando esporte, que é aquela parte mais de pegar desenvolvimento físico, corporal. Aí fui me graduando, e fui ver, já estava faixa marrom. Aí meus amigos, o Wilson, o Negão, viu que realmente eu tinha o dom para ser um professor e botou, olha, quer fazer um estágio aqui na Grace Maitá? Eu falei, então vai dar aula aqui. Comecei a encher a sala com as pessoas, dando para as crianças, e vi que ali, de repente, eu poderia ser uma pessoa útil para a sociedade. Aí me tornei faixa preta, graças ao mestre Manuel Tavares, Eduardo Henriques, Quinho, Barreto, Carlos Hoffman, são pessoas que foram importantes até para ter esse projeto hoje em dia, que sem eles eu não conseguiria ter aqui presente. E eu sou faixa preta da Confederação Brasil Jiu-Jitsu, eu tenho a carteirinha, sou federado internacionalmente, e hoje em dia eu tenho um projeto, o que eu faço, a Sociedade Aularia, das crianças que têm problemas referentes à coordenação motora, a parte que tem um TDAH um pouco mais elevado, a parte comportamental que não seja mais parte da disciplina junto com a família, junto com os pais, agrega na realidade o esporte. Tem crianças de autismo que eu abraço e a gente vai tirando um pouco do nosso próprio bolso, vai comprando as placas, tatame. E hoje em dia, graças ao Milton, ao Marcelo, no Clube Lígia, a gente está tendo uma aula desse projeto. E graças a Deus, essa energia positiva que a gente acaba tendo com as crianças está sendo um espaço muito bom. E a faixa preta hoje em dia eu vejo que teve um propósito para mim. Fazer desse aprendizado bom que eu tive dessas pessoas, que agregaram até eu chegar à faixa preta. Poder, algum dia que eu fiquei sentado, hoje em dia eu estou em pé ensinando. Isso legal. É gratificante. Pô, muito legal. Tem quantas crianças lá hoje? Eu tenho 20 crianças, só que
com o meu trabalho, eu tento usar o máximo possível no pouco tempo a agregar para as crianças. É 1 hora de aula, terças e quintas, só que a dimensão da idade que eu faço, na realidade, é perante à federação. Então eu tenho que botar a criança de 5 anos até 7 anos. Se eu botar a criança de 5 anos com 12 anos, não vai ter um aprendizado correto. E por que pareça, eu tenho na minha turma criança de 5 anos, de 7 anos, 9 anos, 10 anos, 11 anos, 12, 14, 15, 16 anos. Isso tudo, ou seja, eu tenho 5 turmas em uma turma só. E eu consigo fazer uma aula mais lúdica para as crianças, até para ter a coordenação motora mais adequada, né? Reflexo, saber cair no chão, saber se defender. O mundo hoje em dia também está muito perigoso com as crianças. Então, é uma dificuldade muito grande, mas como já tem 2 anos esse projeto, hoje em dia os pais agradecem muito, porque tem reflexo no colégio, tem reflexo dentro de casa, tem reflexo na família, tem a parte comportamental das crianças que agrega mais ainda, o entusiasmo deles está aprendendo o jiu-jitsu. Atrás de mim eu tenho uma equipe mais fantásticas do Brasil, que é a Oriente Jiu-Jitsu, que me dá toda a base, que é lá de Niterói. Eu sou a única Oriente aqui no Rio de Janeiro. E uma tradição muito bonita, uma história muito bonita da Oriente. E eu tenho do meu mestre também, que é o mestre Eduardo Henrique. Então, assim, atrás de mim tem grandes pessoas que me dão um holofote, que me ajudam. Né? Então, assim, por mais que meu trabalho seja árduo, mas é satisfatório, porque se eu pegar do antes e o depois, é gratificante. Por exemplo, eu tinha um aluno que, quando ele chegou na academia, ele não conseguia se levantar. E fiquei assim, as crianças aquecendo, e ele não conseguia se levantar do chão. Aí foi quando eu comecei a ver realmente eu sendo uma ferramenta de agregar algo para a vida dessas crianças. E hoje em dia, essa mesma criança que não sabe se levantar, vou graduar ele a uma faixa um pouco maior, por ele estar se movimentando hoje em dia sozinho, independente, sabendo fazer a fuga de quadril, sabendo finalizar, sabendo fazer uma queda. Hoje em dia, o Zion, eu tenho até um orgulho dele, hoje em dia ele é uma pessoa que está tendo uma vida. Legal, bacana. E isso é gratificante, Vitor. Isso para mim acaba sendo um resultado, um case de sucesso. Então, para mim, isso é um case de sucesso. Tem outras crianças também que tem problema de bronquite, tem problema de ansiedade. E a gente tem aquele feeling que a gente observa, a gente olha, já há muitos anos no jiu-jitsu, a gente consegue identificar e neutralizar essas demandas. E hoje em dia é uma equipe muito sólida, a família se reúne, os pais dão dinheiro para comprar as placas de tatame, a gente faz a vaquinha, tem aluno que não paga mensalidade, tem alunos que ajuda e agrega, mas hoje em dia o projeto Oriente Jiu-Jitsu de Olaria virou uma família. Então eu acredito que de repente isso não é por acaso, né? Dá 2 anos já na estrada esse projeto de Olaria é gratificante. E lá não é para competição, né? Eu posso até botar para competição pelos níveis que está hoje em dia, Vitor. As crianças, por exemplo, tinha criança que não sabia andar, caía no chão. Hoje em dia eu posso botar uma criança para competir numa federação do Rio de Janeiro. Eu posso botar uma internacional. Eu posso escrever, eu posso colocar, porque elas estão capacitadas. O treinamento que eu dou, da parte tanto lúdica como de autodesenvolvimento, de treinamento um pouco mais acelerado, hoje em dia eles estão prontos. Pelo menos eu tenho 2 ou 3 atletas, 3 crianças que podem participar do campeonato. Tem condições? Tem, mas o problema do campeonato hoje em dia não é uma coisa... É despesa, né? É despesa. Translado, uma inscrição. Então, por enquanto a gente não está podendo fazer isso, mas com certeza nós vamos chegar nesse topo, se Deus quiser. Tem alguns projetos que às vezes me procuram pedindo essa ajuda. Eu tenho levado muito na Secretaria de Esporte do Estado e em alguns casos a gente consegue sensibilizar ali e conseguir um apoio.
E aí, às vezes, a gente consegue um apoio no transporte, alguma estadia, alguma coisa assim, e em alguns casos a gente consegue. A gente vem buscando isso aí, levando na Secretaria de Esporte para tentar, igual o Bolsa Atleta, né? Se tiver de alta performance, alto rendimento, e às vezes a gente tem dentro do nosso núcleozinho ali, sai um ou dois ali que se destacam muito. E aí também a gente consegue, às vezes, pede para escrever no Bolsa Atleta e a gente acompanha de perto para que a gente consiga aí que essa criança, esse adolescente esteja no Bolsa Atleta, que é importante. O Bolsa Atleta ajuda muito para a criança não desistir, né? Sim, e até acompanhando a tua excelente colocação, por exemplo, hoje eu tenho três crianças que podem participar do campeonato, como a Sara, eu tenho o Gabriel, eu tenho o Thiago, o outro Gabriel, que é o mais novato. São crianças que elas levam um conhecimento para eles. Já se destacam mais, né? Já se destacam. Porque eles já têm um comprometimento já com a aula. Eles querem estar todo dia. Eles gostam. Treino. Porque tudo é treino, né? Tudo treino. Mas tem a graduação. Eu dou um diploma, junto com o Max Câmara, que é de Niterói. Ele me ajuda com a parte do diploma das crianças. Mas para você se graduar, você tem que ter a parte comportamental. As notas no colégio. Eu exijo as notas no colégio. Eu faço questão de colocar. Assim, eu particularmente, eu sei que hoje em dia todas as crianças passam de ano. Eu não sou muito a favor disso, mas mesmo assim eu não sou a favor, eu cobro as notas. Exige que tenha as notas das crianças, que elas estejam estudando, a presença na escola. Então, eles saem de uma forma, de uma vida que estava tendo antes, totalmente oposta quando coloca o pé no tatame. O respeito ao próximo, ao entrar no tatame, cumprimentar na hierarquia, como tem que ser colocado, a vestimenta, a limpeza, a higiene, os dedos, as unhas. Porque na parte do contato corporal que você vai ter na luta, a sua unha tem que estar feita, porque se você ferir um amiguinho, você pode machucá-lo. Então ele já tem essa coisa desde 5 anos de idade. É uma coisa rigorosa, Eduardo? Eu não acho. Eu acho uma forma milenar das artes marciais. Isso é 800, 1000 anos atrás isso. E as artes marciais, na realidade, ela não foi criada para os campeonatos. As artes marciais, como o jiu-jitsu, elas foram criadas para a guerra. Os ninjas, os samurais, treinavam o jiu-jitsu para a guerra, para poder neutralizar o oponente. Lógico que entrou o campeonato, que é a parte de você esportiva, né? Para você saber como que você vai estar hoje em dia. E muitas coisas foram retiradas, mas a arte marcial que eu ensino é daquela velha escola. Aí tem a parte dos conservadores que eu tento colocar da parte da família, a parte comportamental. Na verdade, não existe como você formar um atleta ou jovens que praticam esporte sem disciplina. Isso é fato. Nós temos aí como exemplo a nossa bandeira. Nossa bandeira, a bandeira do nosso país, ela deixou muito claro: ordem e progresso. O progresso não vem antes de ordem. Você não tem como ter progresso sem ordem. Você não tem como progredir sem disciplina. Você não tem como crescer se você não estudar. Se você não, essa coisa de você esperar cair do céu, essa coisa de você ser um eterno dependente, ou você achar que a vida do teu ídolo ela é mais fácil que a sua, porque você cresce numa comunidade, você está ali, você está vendo aqueles caras que passaram a ser seus heróis. É isso aí. E aí você só tem um meio de tirar essa criança. E eu acho que nós trouxemos hoje, até conversei com o Vitor semana passada, de trazermos aqui a abordagem do que é um braço do Estado, porque essas ações que vocês fazem é um braço do Estado. É um suporte. Por quê? Porque o cara está lá. Foi época que você dava para um menino
um carrinho do Corpo de Bombeiro e um carrinho da PM, ele ficava feliz. Não, hoje você dá uma arma para ele que ele vai se sentir identificado com o cara lá do tráfico, com o que ele tem de mais real na vida dele é aquilo. Então, quando você cria projetos, que você envolve essa criança, na música, que nós temos aqui o Eric Guerreiro com projetos maravilhosos, ônibus disponibilizados para levar as crianças para assistir uma música clássica. Então, quando você já começa a abrir a mente dessa criança e dizer para ele assim, olha, daquelas barricadas para fora, tem um mundo, tem esperança, tem prosperidade, você pode mudar a vida dos seus pais, tem autoestima, e aí eles já olham com um outro olhar. Então, quando você faz isso, e eu me lembro muito bem da sua entrevista, lá ainda na Rádio Tropical 91,5, um grande abraço para o JR, todo o meu respeito pelos 6 anos que passamos pelaquela rádio, eu estou resgatando aqui, Vitor Hugo ainda estava em campanha quando ele foi lá. Sim. E nós conversávamos sobre isso, sobre a importância da disciplina. Você falou para mim que tem pai e mãe que muitas vezes até deixavam o filho estar ali, mas meio que... Até hoje em dia, a confiança assim, é uma grande responsabilidade para mim, Vitor, porque para eu trabalhar com a criança dos outros, filho dos outros é muita responsabilidade. Muita responsabilidade. Só que a maior coisa que me alimenta, que às vezes eu gosto, eu sou ser humano, eu não dar um chute de trivela, não vou andar nisso. Mas são os pais. Os pais agradecendo pelo direct, no Instagram, pelo WhatsApp. Pô, obrigado pelo bem que está fazendo meu filho. Mas uma coisa para você, eu sempre faço uma reunião com os pais na graduação anual dos adultos e das crianças. A graduação das crianças semestral, junho e dezembro. Chega em dezembro, eu faço uma confraternização. O Vitor Hugo tinha feito uma festa maravilhosa ali na praça, por Belmonte. Milton. Do trenzinho? E eu estava do outro lado. Foi do Natal que tá falando? Foi do Natal, teve Papai Noel e tudo. Papai Noel. Aí eu estava do outro lado, fazendo a festa de confraternização, que tinha terminado a graduação das crianças, tinha terminado a graduação dos adultos. E uma alegria, fechamos um ano com sucesso. E quando quando estava prosseguindo já a graduação com churrasco, tomando a cerveja, os pais, tomando refrigerante às crianças, eles atravessaram a rua para brincar com pula-pula, o Vitor tinha colocado, foi escorrega também, na pracinha. Brinquedo inflável, né? Então, assim, eu, mais uma vez, eu vou repetir sempre que falo, assim, nada acontece por acaso, tudo tem motivo, uma razão, uma circunstância. Então, as crianças, até para atravessar na rua, eram crianças que se não tivesse conhecido, talvez, como a Luciana falou, essa parte da disciplina, eles iam atravessar a rua correndo de uma forma até perigosa para poder brincar. Você não ia ter controle. Não tinha ter controle. Hoje em dia, tudo que eles vão fazer, tio, pai, mãe, posso ir no banheiro? Tio, pai ou mãe, posso atravessar a rua? Eu acho que até em casa o relacionamento deles melhora muito. Assim, até os avós vão querer conhecer. Na graduação que eu tive, em dezembro de 2024, eu não esperava, a família toda, de cada um veio 10 pessoas. O espaço era muito pequeno onde nós estávamos. Quando eu olhei a rua, assim, eu olhei ser um mundo, a rua fechada, que foi na rua da Antônio Rego. Aí eu falei, pô, isso vai muito além do que eu posso imaginar. Sim, porque você altera toda a estrutura da criança. A criança, duvido se dentro de sala de aula ela não tem um rendimento hoje melhor. Ela tem um rendimento melhor. Porque você dá a ela, não é que a mãe e o pai não dê educação, entendo, é que hoje a mãe e o pai já não impõem tanto limite.
A sociedade, a vida corrida, ela não deixa o pai e a mãe simplesmente serem pais. Exatamente. Então, você já não tem mais aquilo. Pede benção ao seu avô e vai deitar, porque já está na hora. Não, isso praticamente estava Não. assistindo. Então, quando você pega um professor que vai inserir uma atividade física e que requer disciplina, e nesse momento a criança muda o seu comportamento e muda para melhor, é muito interessante. E eu vou aproveitar aqui a deixa e vou mostrar para vocês um caso contrário. É um vídeo que está rolando e eu tinha anotado aqui para trazer esse vídeo. Vitor Hugo, é muito importante que você também se atente a isso e pense em alguma coisa para ajudar essa juventude. A menina completou 11 anos, é americana, e os pais deram um celular na mão dela. E a irmã foi filmando o dia a dia da menina. A menina antes brincava, ia para a rua, lia, se conectava, assistia um filme. E aí a menina ganhou o celular. E aí a menina passou a ficar no celular de madrugada. A menina no celular e a mais velha filmando. A ideia era essa. E a menina foi se definhando, foi mudando, foi se maquiando, foi se sensualizando para ir para a escola. Tá? Foi se sensualizando, foi mudando, porque as meninas dos Estados Unidos, elas se sensualizam sim, mas já é quando está no segundo grau, já é quando está com uma outra turma, uma outra galera. E a menina foi ficando diferente das demais, a ponto que ela já estava desinteressada da sala de aula, ela já dormia na sala de aula, o celular dela apreendido várias vezes pelos professores, e aí a mãe salva a vida da filha. A mãe pega o celular, quebra, joga fora. E durante uma semana a menina tem aquela crise de abstinência. Literalmente, como se estivesse usando drogas. Até que depois a menina volta ao normal. Andar de bicicleta, sair de dentro do quarto, conversar com todo mundo. Ou seja, a menina voltou à sociedade. E aí é uma pauta interessante, porque acontece aqui também, acontece muito. E nós, o senhor como autoridade aqui, e nós como pai, mãe, avós, devemos muito analisar isso. Será que ao invés de dar um celular para a criança, não vamos colocá-la no esporte? Sim. Será que ao invés de dar um celular para a criança, não compramos um violão para ela? Colocamos ela numa aula de sopro? Nós temos aí flauta transversa, sax tenor, sax baixo, sax alto, violino. O que nós estamos transformando? O que nós estamos fazendo dos jovens, Vitor Hugo? O que você pensa em relação a isso? É verdade, as crianças estão mudando, né? A gente vê que a gente está criando um bando de alienados, né? Porque a realidade não é real. Exato. Elas seguem uma realidade que não existe ali na internet. E sem falar que o risco de depressão, porque na internet é tudo maravilhoso. A vida do outro é sempre muito melhor. Porque ninguém posta derrota. O pessoal posta só coisas boas e maqueia aquelas vitórias. Às vezes é uma coisinha boba, mas maqueia como se fosse uma coisa. E aí o cara que está vendo aquilo ali fala assim, caramba, a vida dele é bem melhor que a minha. Mas na verdade não é. Na verdade aquilo ali é tudo maquiagem, tudo enganação. Eu vou dizer que hoje eu tenho muito essa questão de rede social por causa da minha atividade. Porque a gente tem que divulgar o que a gente faz, a gente precisa mostrar que a gente está atuando até para dar uma satisfação ao seu eleitor. A gente precisa, ali é uma prestação de contas do mandato que eu preciso ter. E a rede social é um canal muito bom para isso. Mas realmente a internet desanima, né? Desagrega. Mas quando você usa para o trabalho. Mas desagrega, né? Mas hoje em dia as pessoas, principalmente as mães solos, né? As meninas, adolescentes, mães adolescentes, acham mais fácil, e realmente é muito mais fácil botar um celular na mão de uma criança do que educar. Parece que é preguiça de conversar. O próprio filho. Por exemplo, meu filho ficava muito no celular. E aí a gente sempre criticou isso, né? Caramba, aquela criança está sempre no celular. E daqui a pouco vem o nosso filho. Quando chega o nosso filho, você fica com dificuldade de segurar, porque as outras crianças todas estão no celular. Minha filhada foi. E aí a gente começou, mas a gente tem que ter hora, tem que ter horário para aquilo. Tem uma regra. Mas acho que tem muitas crianças que não querem seguir o que a Luciana falou e ele acompanhou as ordens dos pais. Tem que ter a regra. Porque os pais também, na correria do dia a dia,
Os pais, às vezes, têm mais do que um trabalho, já chegam em casa cansado, e as mães para cozinhar, lavar, passar. Então, ele lá quietinho, com o celular, está facilitando a vida dela, porque amanhã ela tem que acordar cedo. Quem acaba brigando mais, sofrendo mais, é até minha esposa, porque ela dá mais em cima disso. E aí meu filho às vezes não quer, não vou no clube, não vou na pracinha, não, porque eu tô com a perna doendo. Tá com a perna doendo nada, ele tá querendo ficar ali no celular. Aí você vai assim mesmo, vamos lá. Aí quando chega na pracinha, não quer ir embora. Pô, legal, aí fica lá com os amigos. Então, aí vem outra realidade. Aí você, já vamos embora? Caramba, já, tá vendo como é que tu queria vir? E aí é a mesma coisa. Domingo, por exemplo, eu tenho poucos momentos assim, fico mais em casa agora, principalmente depois da eleição. Eu passei a ficar mais domingo em casa, né? Porque antes eu não estava ficando nem domingo. E aí um domingo ou outro eu ainda fico em casa, a não ser que eu tenha alguma agenda, como tive esse domingo e vou ter esse próximo domingo também. Só que no domingo passado minha agenda foi rápida. Então eu cheguei em casa logo depois do almoço e aí eu falei assim, vamos ali no clube, vamos lá no clube. Tá, não vou não, vamos lá rapidinho, cara. Quase que eu não fico em casa, estou querendo ir lá no clube. Aí ele resolveu ir. Aí entrou na piscina, não sei o que, daqui a pouco não quis mais sair. Então você vê que a questão é de não largar o celular, ou o jogo no videogame, né, no computador, que hoje é muito mais o jogo do que o celular. Mas aí a gente tem que criar regras. Então a gente hoje criou uma regra, ele chega da escola, ele tem que estudar primeiro, tem que fazer o dever de casa, tem que fazer tudo, depois ele tem 1 horinha por dia para ele jogar. Tem 1 horinha por dia para jogar. Depois a gente tem um esporte que ele tem que ir e gosta de ir. Então a gente criou essa regra e melhorou muito. Até a relação dele com outras pessoas melhorou muito. Então eu acho que isso os pais que têm que começar a perceber. E não foi isso tudo, essa regra, eu confesso que não fui eu, não, foi minha esposa que criou essa regra, porque ela está mais em casa, está mais próxima, né? Apesar dela trabalhar, ela está mais próxima. Usou uma palavra muito interessante que no jiu-jitsu ele acaba aprendendo, se socializar. É isso. Exato. Quando ele entra no tatame, ele vai aprender a ter a disciplina, ele vai aprender a parte comportamental com os amiguinhos, vai aprender a trabalhar em equipe, vai saber trabalhar com eficiência, a calma, vai trabalhar a parte de você ter coordenação motora, de ele saber na hora que ele pode sair para beber uma água, ele vai aprender a pedir para ir no banheiro, vai aprender a pedir para entrar no tatame. E quando vê isso tudo que acaba bombando hoje em dia, você não encontra nas crianças. Você acaba, você como orientador deles, você acaba fazendo o papel que a família deveria fazer. Sim, Exatamente. dos pais. É isso aí, pessoal. Agora estamos voltando aqui, continuar o nosso bate-papo. Denise vai falar mais um pouquinho da Casa do Sambista. Denise, como é que está sendo o apoio, o suporte, as dificuldades? Como é que é isso? Como é que vocês estão conseguindo tocar a Casa do Sambista? Fazer trabalho social aqui no Rio é difícil. Eu não falo que é impossível porque a gente caminha, mas é muito difícil. Eu tenho uma demanda enorme de medicamento, fraldas, alimentação, transporte e a gente não tem ajuda nenhuma governamental, nós temos ajuda de amigos. Então, o que eu fiz agora? Nós colocamos em boleto, quem quer quer ajudar, se associar, pessoa física paga R$20 e pessoa jurídica R$150. Por quê? Porque se eu tiver 10 pessoas, tudo é na base do cálculo, se eu tiver 10 pessoas que paguem, pessoa jurídica, 10 empresas que queiram ajudar, acredite no projeto e pague R$150 por mês, eu já fico mais tranquila, porque eu já tenho a despesa da sede, do escritório administrativo, e eu tenho a necessidade de manter esse escritório para quê? Reuniões, visita, as pessoas querem conhecer o que a gente faz. E lá no escritório nós temos os acervos, temos as fotos, temos que comprovar como a gente caminha. E quem quiser ajudar, entra em contato com quem e faz o quê? Entra em contato nas nossas redes sociais, a casa@.com.br e nas redes sociais, nós estamos em todas as redes sociais, Instagram, Facebook, e para nos ajudar. A questão de medicamento, a gente está sempre conseguindo com amigos como você, Vitor,
Machine também tem muitos amigos aqui no centro, então a gente corre atrás de medicamento para o pessoal necessitado, porque esses mesmos sambistas que eu falei que abandonou a família lá atrás, agora eles ficam doentes, a família não quer saber. Porque no tempo que estava bem bom, você não ligava pra gente. Como é que agora a gente vai cuidar de você? E o pessoal tem que saber diferenciar também quando é coisa séria e quando não é sério. Então tem muita gente pedindo dinheiro para coisas que não são sérias. Isso. E a Casa do Sambista é uma instituição séria e que tem ajudado muitas pessoas, então vale a pena aí o pessoal que está ouvindo ajudar. O valor é baixinho, acho que vale a pena a gente fazer essa doação aí e passar a se associar, não é isso? Eu relutei muito em chegar a esse ponto de pedir dinheiro, pedir um valor específico. Mas você não está pedindo para você. Ali a quem quiser vai poder estar fiscalizando, vai poder estar vendo tudo. Vai ter tudo. Sim, nós temos o advogado, que é o doutor Érico Pova, que está à frente. E dá os recibos, tudo certinho. A ideia dos boletos foram deles, o boleto é feito pelo Asas, e tudo é comprovado, tudo que é pago é comprovado. Eu anoto tudo, eu também ajudo, meu trabalho é voluntário, não ganho nada por isso. A sede é importante, a locação é uma sala nossa. De comodato. E foi feito um comodato com a Denise, na verdade com a Casa do Sambista, com o CNPJ da Casa do Sambista, onde nós não cobramos 1 centavo de aluguel, por tempo indeterminado, enquanto eles estiverem ali. Eles só pagam o que gasta mesmo, que é a luz, a internet e o condomínio. É um espaço agradável, fica ali próximo à Praça Mauá. Uhum. Então, pode-se receber, pode-se conversar. Nós estamos buscando também, hoje, um plano funerário mais em conta, um plano funeral barato, um dentista, tudo que possa ajudar e a contribuir para que essa pessoa se associe. Mas o interessante é a pessoa se associar não pelo que a gente vai oferecer, e sim por entender que aquele cara que ganhou o estandarte de ouro, que alegrou todo mundo, que sambou, hoje está precisando de remédio, está precisando de fralda, não tem ninguém, porque o sambista ele é muito vaidoso. Quando ele está no auge, ele tem muitos biquinhos de luz. Então são muitas famílias. Então gasta-se muito, né? E quando ele fica velho, ele não guardou nada. Ele não tem nada. A Denise recuperou um cara que foi premiado muitas vezes, abandonado na rua, sem documento, como um cracudo indigente. E aí eu pergunto, como funciona isso, gente? Como é que ajuda? O que faz? Eles só fazem isso. Denise, deixa eu falar para a senhora. Na Casa do Sambista, ele abriga quantos sambistas? Não abriga, nós acolhemos, mas não abrigamos. Não temos ainda, não temos condições. Dá um suporte. Mas nós damos o suporte. Dá um suporte para a família, dá um suporte para a estrutura da pessoa, com medicamento, com hospital. Muitas das vezes retornamos ele para a família, porque tem casos que a gente tem que retornar ele para a família, aí entra o trabalho assistente social, uma psicóloga. Olha, por exemplo, agora a Denise ganhou, tem 2 cadeiras lá na Denise, que a gente até já pediu ajuda lá para o senhor, tá lá da Bom do Fábio, quando puder levar, trazer aqui para o centro. Ganhou 2 cadeiras higiênicas. Essas cadeiras, que é o quê? Para a pessoa sentar, para se lavar, para tomar banho, aquelas que vão para dentro do boxe. Isso fica assim, vai para casa do cara que está precisando, aí fica 15 dias, 20 dias, a pessoa melhorou, devolve para a gente limpa a cadeira toda, higieniza ela e já deixa guardadinha para o próximo. Então, nós ajudamos dessa forma, nós não temos um hospital, uma casa, um lugar que a gente abrigue como a casa do artista. Não temos. É um suporte. Mas a Casa do Sambista, ela dá um suporte. Mas é um suporte hoje essencial, porque as pessoas às vezes não têm nada. A festa do Lins, por exemplo. Tem umas crianças, ano passado você ajudou, ano retrasado que eu estava em Portugal. De Portugal eu pedi ajuda ao Vitor. O Vitor ajudou a festa das crianças. As crianças não têm nada na vida ali, são bem humildes, né? Então, o que elas têm ali é o quê? Quando a Casa do Sambista vai ali, faz. Nós temos um carnavalesco da própria Lins, o Aguinaldo, que também tem uma ala chamada Coração de Leão na Estácio, vai lá e ajuda.
Então, assim, são pessoas que, na verdade, o que eu quero dizer é o seguinte, que o Estado, né, deveria olhar para vocês, inclusive nós vamos ter a partir do mês que vem, em abril, aqui um programa de terceiro setor, que vai acontecer das 18 às 19, justamente para a gente falar sobre isso. Porque é importante o Estado entender que o terceiro setor está aqui para ajudar. Essas ONGs, elas estão aqui para isso. E principalmente olhar o trabalho que é feito. O Vitor Hugo conheceu o trabalho da Casa do Sambista, o seu trabalho. Vocês são o quê? São um braço. É um braço onde o Estado não chega. Estamos agregando, na realidade, o máximo possível Lá ao no Estado. Rio são 98 famílias que nós atendemos. E qual a idade dos... Não tem idade. Porque assim... Das crianças, ele quer dizer. Do sambista, porque como ela falou lá da cadeira, da parte de higiene, então assim, eu imaginei, se eu estiver errado, por favor, me corrija. Idoso. O idoso. A maioria sim. Idoso, A maioria é porque Já são são sambistas, né? Então, ex-sambistas. O que acontece muito no Carnaval do Rio de Janeiro? A pessoa ela tem muito valor enquanto ela está servindo para a escola. Uau. Aí, quando a escola de samba não precisa mais da pessoa, encosta essa pessoa e essa pessoa fica ali, ela investiu a vida inteira naquilo ali. Como diretor de alguma coisa do Carnaval, como um mestre-sala, como um passista, investiu naquilo ali a vida inteira. E aí, então, durante um ano, enquanto ela está servindo, ela faz show pela escola, ela ganha um dinheirinho aqui, um dinheirinho ali, se apresenta num restaurante, para turistas, enfim. E quando ela não serve mais para a escola, que ela não tem mais essa utilização, geralmente são os mais idosos, que a pessoa tem que ir para, de repente, uma ala da velha guarda e tal, e ela já não consegue mais ter algum recurso da escola, porque ela se desligou das alas que fazem mais sucesso. Não está né? sendo mais útil. Às vezes um intérprete de escola de samba, um cantor ali. O Quinho passou necessidade. Antes de falecer, estava passando necessidade. O Quinho, grandes sambas puxou o carnaval aí pra caramba e passou necessidade. O Quinho, que é um cara conhecido, tu imagina os outros. Então acontece muito isso, principalmente os menos conhecidos. E é esse suporte que a Casa do Sambista dá. Agora eu queria parabenizar, aproveitar essa deixa do vereador e falar o seguinte, eu agora com essa premiação me aproximei mais do pessoal da Beija-Flor e comecei a tentar entender. Então, olha, Neide Tamborim, tem Cássio Dias, vamos para Neide Tamborim. Neide Tamborim, ela é um destaque da bateria. Então, a vida dela, desde que ela se conhece por gente, hoje ela já está um coroaço, né? Ela é da bateria. Então, chegou um momento que ela já não aguenta mais a bateria, ela virou destaque da bateria. Não vamos descartá-la, ela é um destaque. E aí você percebe o carinho dela estar ali, pois bem de cadeira de roda, a Beija-Flor reconhecimento colocou na Sapucaí esse ano. E ela vai lá receber o prêmio. É um reconhecimento. Vamos a Soninha Capeta. Soninha Capeta, até hoje, recebe os recursos da Beija-Flor. A Beija-Flor, ela agarra a comunidade dela, ela não abandona. É uma sociedade anônima, ela não é uma empresa. Não, o que eu quero te dizer é o seguinte, não estou falando da Beija-Flor empresa, e sim da cabeça da Beija-Flor escola, né? Ela abraça. Então, se você for parar para analisar, a escola, ela vive, ela tem um barracão. Se o cara já não é mais aquele sambista, ou ele já não consegue mais tocar, ou a menina já não está mais na beleza tão plena de, sei lá, destaque, dê o cargo de honra a ela, mantenha como destaque de honra, como a Soninha hoje, ela é uma eterna rainha. Mas hoje ela é um destaque da Beija-Flor. Ela sai nos carros, eles dão lá os destaques dela, como a Piná. Eterna destaque. A Piná nunca foi sambista. A Piná a vida toda foi destaque. E aí o que eu penso? Poxa, se eu tenho uma escola de samba, eu vou pegar essa pessoa que sabe sambar, vou deixar ela ensinar para os pequenos. Eu vou colocá-la no barracão. Porque você tem muito serviço que você pode aproveitar. O cara já sai dali destruído de autoestima. Ele já não é mais a glória. Porque o sambista não vive de dinheiro, gente. O sambista vive do ego.
Isso é a grande verdade. Não E aí, tem grande não dinheiro. tem grande dinheiro. Aí chega um momento, nós passamos aqui com o nosso amigo falecido, porta-bandeira, Chiquinho. Ali é. Então você começa a ver, o cara Chiquinho falava, Chiquinho eu chegava na Sapucaí. Uber. Ele foi no programa Samba Arte e Cultura, ele dizia o seguinte: eu chegava na Sapucaí um herói, mas quando eu chegava na esquina da minha casa de Uber, porque o Uber não queria chegar até a comunidade, eu entrava, passava a barricada, ali eu era o favelado. Não foram minhas palavras, hein, gente? Palavra do Chiquinho. Ali era a minha realidade. Minha realidade da pobreza, minha realidade da falta do dinheiro. Então, olha que contraste. No momento, eu sou a glória. No outro momento, eu não sou ninguém. Ele foi uma peça fundamental para a Imperatriz Porgelense. Sim. Junto com a mãe. E nós tivemos os dois. Nós perdemos, não, que o Senhor ganhou, está no céu, virou estrelinha os dois. Mas a gente consegue entender a complexidade do mundo do samba. E até para ajudar. A Denise passa uma dificuldade danada. Não é só para arrecadar, não. É para ele entender que ele precisa de ajuda. Eles não aceitam pedir, não aceitam necessitar. E é impressionante, e é muito complexo. Então, assim, e ao mesmo tempo a gente sabe do quanto aquele cara contribuiu para a cultura, porque o carnaval é uma cultura. Um instante de ouro que o Chiquinho... Nós fazemos palestras em algumas escolas de samba, as escolas querem para a gente conscientizar eles sobre isso. Porque eu conheço alguns, né? E tem um que fala assim, eu sou neto de fulano, porque o avô foi mestre-sala, o pai foi mestre-sala e ele foi mestre-sala. Então ele vive que eu fui neto e não procura fazer mais nada. Então o que você faz, na realidade, é o que todo mundo tinha que fazer deles e ninguém faz. Isso. Então hoje a Casa do Sambista ela não é só um braço do Estado, mas ela também das escolas, que deveriam, assim como hoje você tem a velha guarda, você deveria entender que a velha guarda não é só quem foi compositor, a velha guarda é todos aqueles que se disponham, que colocaram a vida toda deles ali e que de repente acabou. E é isso. Há pouco tempo nós perdemos, nós fizemos em enterro tudo, um cantor que era de um grupo, não me recordo o nome, mas fez muito sucesso na década de 90. Morreu à míngua de câncer. Quando eu encontrei, quando me levaram até ele, já era tarde, não tinha como. E ele fez muito sucesso na década de 90. Eu não me lembro, o apelido dele era Tito, mas o nome do conjunto eu não me recordo. Então, assim, eles vivem na glória, aquele momento, e quando sai da glória é um abismo enorme. Eles não têm aonde recorrer, aonde ir. Então, a gente faz isso. O trabalho social é muito doloroso. E com o sambista é mais ainda. Eles sabem que vai ter uma hora que eles não vão ter onde poder agora, essa juventude, essa mocidade que está chegando agora, já fazem uma faculdade, já se formam. Então, eles têm uma atividade paralela. Mas o pessoal de antes de 90 não tinha hoje está mais diferenciado, né? Mais o negócio todos são os mais antigos que pararam um pouco e viveram muito de glória. Que ficou sem receber o ECAD de um grande compositor, o dinheiro fica lá retido no ECAD, porque a família nem sabe como chegar lá. Como pegar o dinheiro. E a gente, só para reforçar, quem quiser ajudar a Casa do Sambista, entrar na rede social A Casa. E vamos agora no quadro Fala que eu te escuto. Luciana vai soltar aí. Luciana, solta aí o que o povo está perguntando. O povo falou essa semana, né? Então vamos lá? Voltamos aqui. É o prédio, casarão que o pessoal está sem água, que é Austin Luiz, número 103. Aqui é a Sandra para o programa Fala que eu te escuto. E aí estou indo aqui no Austin Luiz, né? Mostrando para vocês que tem mais um buraco arrebentado da água. Olha lá, o tampão está aberto. Não vou chegar muito perto porque tem morador de rua, eles podem vir, né? E olha aí. Muita sujeira também, né? A gente vê pelas imagens e você vai poder acompanhar quando o vídeo subir para o YouTube.
bastante. E é nessa rua. Isso aí a gente vai fazer, vou fazer aqui o pedido, estou pedindo já para o pessoal da minha assessoria, a gente já vai fazer o pedido, o ofício, Aí, ó. nesses vazamentos para Águas do Rio, para poder ir lá resolver, sanar esse problema do vazamento. Já vou acionar também a Conlurb, porque está muita sujeira. E muito rato. E à noite é muito e a gente rato, te pedir dá também medo de a própria andar. Conlurb a desratização. Então já vamos fazer esse ofício para poder, amanhã já está tentando resolver alguma coisa aí. Vamos pro próximo? Fala que eu te escuto. Eles abrem esse tampão aqui para poder tomar banho. A continuação aqui, ela mostrando o tampão onde eles tomam banho, eles quebram. Sandra, o programa Fala que eu te escuto. Esse aqui é o casarão 128 aqui na Austin Luiz também, né? Olha só, água saindo por debaixo da porta, muita água saindo aqui, ó. Tem um vazamento e não tem ninguém que entre e ninguém que faça nada. Mas esse já é mais complicado, interno, porque o vazamento é interno, Aí, Campo de Santana. mais difícil. A gente vai entrar em contato também com Águas do Rio para ver se eles conseguem localizar o proprietário. Tá? Lá pro Vita aqui, ó, ele andando pelo Campo do Santana, olha isso aqui. Ó. Aí, Campo de Santana. Em meio à epidemia de dengue no Rio de Janeiro. Água limpa. Olha como é que tá. Olha como é que tá isso. Provavelmente desde a chuva de segunda, ó. Campo Santana, frente ao colégio, onde estudam várias crianças, frente ao corpo de bombeiro. É isso. É o abandono do Rio. Mandar também para o pessoal da conservação, secretário de conservação, para poder estar tentando acionar isso aí o mais rápido possível também e resolver o problema dessa drenagem. Tá lá parada, né? E o Fala que eu te escuto. Aqui quem tá falando é a Sandra. Você tá vendo essa água aqui na rua? Essa lixarada aqui? Então, os moradores de rua arrebentaram o cano aqui do antigo IAESERG. É isso certo? que ela já falou, gente, é muita... andando pelo centro, e eu já convidei o vereador para fazer essa caminhada, é muita sujeira. E volto a dizer, eu não estou dizendo que a Conlurb não faça. Eu acredito que a forma no centro do Rio tinha que ser diferenciada. Eu não posso tratar o centro do Rio como eu trato um bairro. Eu não posso olhar para o centro do Rio como eu olho para o Meia, como eu olho para o Jardim América. O centro do Rio, além do morador, nós temos uma quantidade de moradores de rua muito grande. E, além disso, Muitas pessoas também transitam. Aqui é um local de passagem. Então, a quantidade de fedor de urina, de fezes que temos aqui é absurda. A insegurança. Então, o quadro Fala que eu te escuto. Nós estamos fazendo um trabalho, Vitor, aqui da zeladoria, mostrando, trazendo para o programa Zeladoria do Rio, do centro do Rio, e a importância disso, porque, assim como Copacabana, o centro do Rio hoje tem muito idosos, muito. E é muito perigoso. É calçada, com essas pedrinhas portuguesas tudo soltas, e é muito difícil. Então, nós temos aí a subprefeitura do Rio, e pedimos, e lógico, aqui nós temos o programa do Vitor Hugo não é um programa só para tratar de política, mas esse quadro Fala que eu te escuto, ele tem essa pegada de trazer aqui. A gente vai fazer o ofício, Luciana, eu vou encaminhar aqui para a rádio, para poder encaminhar para essas pessoas ficarem cientes do nosso pedido, e a gente vai monitorar aí, cobrar, não é só fazer o ofício, a gente vai cobrar para que seja resolvido. Tá? 2 problemas desse aí eu percebi que é da questão de vazamento com Águas do Rio, e o restante é um problema da Conlurb e conservação. Exato. E a gente vai cobrar disso aí, tá? Para a gente poder resolver. E agora as considerações finais dos nossos convidados, né? Eu acho que cada um fazer suas considerações finais. Vamos lá, Eduardo, fazer suas considerações finais. É uma alegria retornar essa rádio, que me deu um espaço muito bonito na primeira vez, na entrevista com a Luciana, de poder divulgar esse projeto, que em certo ponto agrega também para todos os moradores de Olaria. Isso é uma coisa benéfica. Ter a honra de ter você, Vitor, aqui na minha frente. Obrigado. Tenho um grande respeito por você, meu voto é eterno de você, o que você faz por Olaria
Tem gente que mora lá décadas, cria bandeira e nunca faz um terço que você faz. Obrigado. Principalmente do asfalto, que botou o João Rico, salvou o João Rico. E das coisas benéficas que você traz também para as crianças, referente que nós vimos, foi na praça, né? Então foi uma coisa, mais que seja uma coisa pontual, mas foi benéfico para a família de todos ali. Então, só tenho a agradecer a vocês pela oportunidade. Foi um prazer conhecer você, Denise. Muito obrigado pela aula de coração que você passou para todos nós aqui. E agradecer a você, Vitor Hugo, agradecer a Luciano pelo convite. E é sempre uma honra estar presente com vocês aqui. Valeu, Eduardo. A gente que agradece a sua presença, o que você faz pelas nossas crianças. Eu acho que isso é importante, é um papel que deveria ser do governo e você faz um trabalho lá sensacional. Parabéns pelo trabalho. Tem alguma rede social para seguir o projeto, Eduardo? Sim, tem sim. @Oriente Jiu-Jitsu, Olaria, todas as informações, os pais do bairro de Olaria queiram colocar seus filhos, as portas estão abertas. Fica na rua Vitorino do Amaral, 55, Olaria. Ponto de referência é atrás do supermercado Presunic. E vamos em frente, sempre. Bom, então, e Denise, para encerrar também, Denise, suas considerações finais. Assim, eu agradeço, né, a oportunidade sempre que eu estou podendo falar da casa, onde abre as portas para mim estar falando da casa. Eu vou com o maior prazer. Já te conheço antes de ser vereador, nos conhecemos por telefone antes de ser vereador, fui pedir ajuda a uma pessoa e depois, quando eu fui anotar o seu telefone na minha agenda, eu já tinha que você já vinha me ajudando há vários tempos atrás. Luciana, muito obrigada e não deixem de ajudar. Qualquer coisa vocês podem ajudar a casa. Seja com, agora eu estou precisando do transporte, que a gente vai ver isso, que eu já mandei a demanda, mas transporte, fralda, alimentação, estou num pedido com 6 famílias muito necessitadas, eu preciso de 6 cesta básica assim para ontem. Então, a gente está precisando mesmo, associem-se, colabore, R$20 para pessoa física e 150 para pessoa jurídica. Mensal, nós encaminhamos o boleto, tudo direitinho para que vocês paguem e ajude a Casa do Sambista. Parabéns, Denise, também pelo seu trabalho. A gente vem acompanhando de perto, vê que é um trabalho sério e que vale a pena as pessoas se dedicarem, pelo menos para poder ajudar um pouquinho. Se a pessoa às vezes não pode doar seu tempo, como a Luciana às vezes doa o tempo dela lá, como voluntária, pelo menos tenta doar os R$20 por mês, que já vai ajudar muito. Vai ajudar muito, Luciana, fala do próximo programa aí, que está chegando agora, para o pessoal continuar ouvindo a rádio. Então, o próximo programa é a Saúde e Beleza, da Adélia Ozon. É um programa muito interessante, porque nem eu sabia que a ozonoterapia poderia fazer, até para quem tem câncer. Não é que ela vai curar o câncer, gente, pelo amor de Deus, mas atenua, dá uma sobrevida, dá um tempo a mais. E quem está com câncer luta pelo tempo, né? O tempo é seu inimigo. Então, a Adélia Ozon não fala só disso, fala também da ozonoterapia para estética, enfim. Eu confesso que eu não sou muito adepta a essas coisas da estética, mas não sou nem da muita maquiagem, mas ela é gata e mostra como funciona a ozonoterapia no corpo, e eu acho isso muito legal. Então assistam, daqui a pouquinho está chegando no ar. E também o próximo programa nós vamos trazer uma pauta que é justamente sobre a segurança no Rio, e eu vou trazer aqui convidados e especialistas que vão tratar sobre a segurança. Isso é bom. E nós vamos colocar em pauta esse sofrimento todo que está tendo ali na Câmara de Vereadores, sobre essa pauta de armar ou não armar. E eu acho que vai muito além, né? Vai além hoje que o carioca, o turista, estão inseguros. Isso é uma pauta para o próximo programa. E finalizamos no próximo programa Zeladoria do Centro do Rio. Se você mora em outro bairro, está precisando de zeladoria, 21 97159 1211. Vem para cá para o Fala Que Eu Te Escuto, porque é o seu momento de falar direto para o seu vereador. E se você quiser falar também em outro momento, é só seguir a gente na rede social, @vitorugo.rio, e ali também você pode estar fazendo suas críticas, sugestões,
elogios. Chama que você vai, né? É uma ouvidoria, a gente vai mesmo. O pessoal pode bota lá ser que está faltando medicamento na clínica da família. A gente vai lá. O pessoal pode convidar também para ir tomar um cafezinho. Você vai lá tomar um cafezinho? Eu não sou de tomar café não, mas a gente vai lá no café. Então eu vou dar um segredo para vocês. Mantenha uma Coca-Cola gelada que ele vai. Zero. Coca zero a gente vai mesmo. Então tá, né? Então, e aí a gente pode estar seguindo aí na rádio, o www.radiotropicalwebbrasil.com.br. Luciana já fez o sorteio. Já. E tem uma frase sua, Luciana, aqui. Essa é minha, que eu carrego para minha vida, que eu acho que eu quis dividir com você hoje. Não olhe para trás nunca, olhe somente para frente, e quando a vida disser não, diga sim e faça. Exato. Luciana Lins. Parabéns. Eu sim. Tem que escrever um livro, Luciana. Nem fala. Deixa isso para lá. Deixa isso para lá. Gente, valeu, obrigado por estar seguindo aí o nosso programa, acompanhando de perto. Luciana, obrigado a todo mundo da produção, obrigado aos convidados, e até quinta-feira, se Deus quiser, no mesmo horário, às 18 horas, de 18 às 20, a gente vai estar aqui. Um abraço, valeu, fica com Deus, tchau.